Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Insta, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios desse podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre Conar 2025. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse podcast. Já quero que você pegue aí a sua garrafa de água, sua xícara de café, quem sabe a sua taça de vinho, para bater esse dedo de prosa comigo e com uma convidada muito especial. O CONAR significa Congresso Nacional de Gestão de Pessoas, um evento anual organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH Brasil, considerado o maior congresso de RH da América Latina e um dos maiores do mundo. O evento reúne profissionais de RH, lideranças, especialistas e empresas para discutir tendências, inovações e desafios da gestão de pessoas, além de ser um espaço para networking e para exposição de soluções corporativas. Então fica com a gente nesse episódio porque você vai com certeza aprender muito. Já quero então pedir para nossa convidada, Marcele Freitas, se apresentar para a nossa audiência, para depois da apresentação dela a gente bater um papo sobre o CONAR. Seja muito bem-vinda, Marcele! Muito obrigada, Fernanda. O prazer é todo meu. Me chamo Marcele Freitas, sou formada em administração pela Cândido Mendes, pós-graduada em gestão de pessoas. Atualmente trabalho como administradora. Tenho uma década de experiência em gestão administrativa e em gestão de pessoas. Dediquei toda a minha carreira a aprimorar a eficiência operacional e a promover o desenvolvimento de talentos da minha equipe. Nossa, Marcele, que top! Você com certeza vai poder contribuir muito aqui para o nosso podcast de liderança. E vai ser muito interessante a gente poder trazer, né, esse tema com uma pessoa que esteve lá e que vivenciou tantas experiências nesse congresso. Eu vou começar te perguntando, para você contar para a gente, assim, quando você chegou lá, o que mais te surpreendeu? Fernanda, a experiência foi fantástica. Eu recomendo a todas as pessoas a tentarem pelo menos uma vez, pelo menos um dia, se não conseguirem irem como congressista, que vá como visitante, porque vale muito a pena. E o que mais me surpreendeu no CONAR foi ver como a inteligência artificial ela está presente na gestão de pessoas. E não é só como uma tendência, mas em soluções práticas do dia a dia. E também a outra surpresa foi o tema da diversidade. Eu achei muito interessante como o foco foi além do gênero e da raça. Eles mostraram muito valor ao integrar diferentes gerações dentro das empresas. Abordaram principalmente o assunto da contratação de pessoas com mais de 50 anos. As empresas estão desenvolvendo vários projetos que apoiam a contratação dessas pessoas. Eu acho isso muito importante para o mercado atual. Com certeza, muito bom. Eu vou pegar o gancho da sua resposta para a gente poder adentrar aqui em algumas situações do que eu vejo assim em algumas empresas, né? Eu vejo que ainda as pessoas têm muito medo ainda, Marcele, da inteligência artificial, porque infelizmente as fake news, né, que se espalham pelo mundo, né? E às vezes as pessoas não buscam a informação correta. E as pessoas têm medo porque elas acreditam
né, que a inteligência artificial foi criada para nos substituir. E a gente que já está trabalhando, que já usa a ferramenta no nosso dia a dia, né, que já se desprendeu desse medo, que sabe que isso não é verdade, a gente entende e vê na prática como que a inteligência artificial nos ajuda em várias ideias, tendências, insights, né? É uma ferramenta, inclusive, de conversa, de troca, né, de informação. E a questão está como a gente vai, de fato, utilizar essa ferramenta. Com a sua experiência hoje, Marcele, como administradora, você usa bastante essa ferramenta? O que que você diria para as pessoas que hoje têm medo de se conectar com uma inteligência artificial? Eu uso muito a inteligência artificial, eu acho que as pessoas não deveriam ter medo de utilizar, de aprender como utilizar e desenvolver essa ferramenta no dia a dia. A IA, ela não está substituindo as pessoas, ela está dando uma agilidade na tomada de decisões com base em dados. Então eu acho isso muito importante. Eu acho que hoje, eh um exemplo, a utilização da IA na triagem de um recrutamento. Às vezes um gestor de RH, vai abrir um recrutamento e seleção e você vai botar um assistente fazer uma triagem dos perfis para ver se estão de acordo com a vaga. Quanto tempo aquele assistente vai levar para fazer essa triagem? Dias, semanas, e dependendo da quantidade de currículo que você receber, meses. A IA vai fazer isso em horas. Então, assim, essa ferramenta, ela veio para tornar o seu dia a dia mais Mais rápido, produtivo, mais mais agilidade, estratégico. mais produtivo. Exato, exatamente. Então eu acho que as pessoas não deveriam ter medo, e eu acho que o papel do líder é aprender a utilizar essas ferramentas a seu favor e sem abrir mão da Marcele empatia. falou uma palavra-chave para mim: aprendizado. A gente tem medo do que a gente desconhece. A partir do momento que a gente conhece, a gente não tem mais esse medo. Então, se você está ouvindo a gente aqui e ainda tem esse receio, ainda tem essa percepção, ou usa muito pouco a IA, busque cursos que você possa aprender mais sobre a ferramenta e ver como que ela pode te ajudar no seu dia a dia para tantas atividades que às vezes você perde tanto tempo, e você pode aproveitar o seu tempo com um trabalho mais estratégico, mais direcionado, com mais resultado. Então a gente precisa ver a IA como parceira. Exatamente, Fernanda. Em resumo do que a gente está falando, é deixar a IA cuidar dos números e dos processos, enquanto o líder, ele foca em cuidar das pessoas. Pois é. Né, líder? Mandaram o recado, tá? E nem fui eu. Agora a gente pode falar, né, sobre essa parte da diversidade geracional. Alguns podcasts atrás, eu entrevistei o Vladimir Carvalho, que é CEO da Alterdata, e ele falou um pouco sobre isso nesse nosso podcast. E aí, se você tiver interesse também de ouvir um pouco do que ele pensa sobre isso e como isso acontece na empresa dele, você volta aí uns podcasts atrás, alguns episódios que você vai achar. E legal você trazer isso, porque como é que é uma empresa, né, que consegue trabalhar a gestão de pessoas, onde você tem pessoas de várias gerações, e mostrar a importância disso, né, que ninguém está sendo descartado, que as pessoas têm as suas contribuições pelas suas experiências. Então, os mais os mais experientes, que estão há mais tempo no mercado, talvez tenham, por exemplo, alguma dificuldade com tecnologia, não aprendam tão rápido como um jovem de 20 anos, que já nasceu, né, na área, no segmento de tecnologia ou no mundo muito mais tecnológico, mas que tem como fazer uma troca, né? E como que a empresa pode, na verdade, ajudar a manter essa diversidade, que é o grande desafio. Então, muitas vezes o jovem não tem paciência com a pessoa que tem mais idade, e a pessoa com mais idade também não tem paciência. E precisa, né, e vir aqui na verdade, calçar os chinelinhos da humildade, todo mundo, para entender que a gente aprende com todo mundo. Não é uma questão de idade, mas uma questão de respeito e de entender o que o outro sabe mais do que eu. E tá tudo bem com relação a isso.
manter uma cultura onde todo mundo se respeita e a gente tem essa diversidade geracional é, na verdade, um desafio para as organizações. Então, é importante que as empresas abram espaço, né, Marcele, para as pessoas que têm mais idade, mas também é fundamental que as empresas também tenham espaço para os jovens. E a gente tem um desafio com os mais jovens, que é de mantê-los engajados e querendo, de fato, trabalhar na nossa empresa, né? Como é que você vê isso hoje na prática e com esse tempo de experiência que você tem aí com gestão de pessoas? O Fernanda, essa questão do desafio do primeiro emprego é uma questão que precisa ser muito avaliada, pelas empresas. Hoje, eu tenho uma assistente que ela estava há 2 anos sem trabalho no mercado. Ela é uma engenheira formada e ela falou que recebeu várias negativas por causa desses 2 anos sem experiência. Então, se eu não tivesse dado essa oportunidade para ela, em qual momento essa pessoa voltaria para o mercado? Então eu acho que, assim, as empresas estão focadas em dar trabalho para pessoas com mais de 50 anos, mas as pessoas precisam lembrar também que os jovens estão vindo aí super preparados, super tecnológico, mas não estão tendo chance de ter o primeiro emprego. Então eu acho que são 2 vertentes que precisam ser trabalhadas nas empresas. Existe toda uma questão de contratar a pessoas com mais de 50 anos, porque o mercado atualmente tem pessoas muito qualificadas, com essas idades, mas também tem pessoas novas que podem vir a agregar e precisam dessa chance do primeiro emprego. Então eu acho que, tratar a diversidade, inclui isso, essa inclusão dessa galera nova que está vindo aí, cheia de gás, cheia de tecnologia, e essa galera mais velha que está trazendo uma experiência de convivência, de vivência do mundo corporativo. Então, quando a empresa consegue atender essas 2 diversidades, eu acho que tem uma grande oportunidade de ter um time que vai ser muito produtivo e vai muito além do que a gente está vendo no mercado hoje. Com certeza, um time que se completa, né, a gente tem que pensar sobre isso. Às vezes a gente só quer contratar os craques da tecnologia e esquece que precisa de gente na equipe com experiência, com bagagem, porque aí vem outras coisas, né, eh, vem a sua inteligência emocional diante dos desafios, que muitas vezes os jovens ainda não têm, porque tem pouca experiência, de mercado, quase nenhuma. Então, assim, a gente não pode descartar ninguém, né, ou julgar ninguém, talvez a palavra seja essa, e entender que formar um time diverso é o que vai fazer muitas vezes a sua empresa avançar muito mais, né. Eu posso até fazer uma comparação, se a gente for pensar, a nível de perfil comportamental. Quando a gente fala de perfil comportamental, a gente fala que é importante que haja o complemento dentro das equipes. Então eu não posso contratar só executor, eu não posso contratar só analista, enfim, por aí vai. E eu acho que essa comparação cabe bem com a diversidade geracional, que é trazer essa essa diversidade mesmo de gerações, para que possa ter apoio em cada fase do projeto, do processo, com as pessoas certas, sabe. Então quem é bom de tecnologia, com quem que a gente vai falar e quem que vai tocar esse projeto. Quem é bom de comercial, de venda, de negociação e por aí vai. Então é importante a gente entender que todo mundo pode colaborar. E a gente precisa jogar de vez de lado, né, o preconceito e entender que uma pessoa com mais idade pode contribuir muito e um jovem também pode contribuir muito. Um jovem com boa vontade, que está doido para colocar tudo em prática que ele aprendeu na universidade. E muitas vezes a gente vai com essa coisa do preconceito, como a Marcele introduziu ali, né? "Ah, não vou contratar porque está 2 anos sem fazer nada", mas a gente precisa ouvir a história, a gente precisa entender o contexto, é por isso que existe a entrevista, é por isso que existem outros processos, que são importantes dentro do processo seletivo, para que a gente possa entender um pouco da vida daquele candidato, saber se ele realmente, tem perfil, se ele quer trabalhar com a gente, se a gente quer que ele entre para a nossa equipe.
Isso é um desafio que a gente precisa olhar muito carinhosamente, eh, olhando e pensando que essa pessoa pode contribuir mesmo para o meu time, ela pode somar, né, eu não tenho essa peça hoje na minha equipe e ela vai ser fundamental para os próximos processos. Parar de querer contratar todo mundo igualzinho pra gente achar que pra gente porque parece, né, que tá tudo bem, né, aparentemente tá tudo bem, mas às vezes tá cheio de conflito e as pessoas não mostram. Então, esse caldeirão de diversidade para mim é super importante e a gente precisa estimular isso dentro das empresas, porque tem espaço para todo mundo. Então, gente, ninguém vai ficar desempregado por causa de ninguém vai ficar desempregado porque já tem uma determinada idade. É tudo buscar com foco e vontade também o que que você quer enquanto pessoa, para tua vida profissional, né, isso também conta muito, né, Marcele? Muito. Tudo que a gente está falando aqui me trouxe uma reflexão importante, Fernanda. Hoje as empresas, elas precisam valorizar esse cenário de contratação de profissionais mais experientes, vamos usar essa palavra, e esses novos talentos, porque os profissionais mais maduros, eles têm um conhecimento e uma visão estratégica, enquanto os novos estão trazendo inovação e energia. Mas o desafio do líder é integrar esses perfis e criar um ambiente colaborativo onde todos aprendam uns com os outros. Então, esse desafio começa no recrutamento e seleção, aonde você analisa bem o perfil de cada pessoa, tanto do mais experiente quanto dos mais novos, para você criar esse ambiente. Então eu acho que o papel do líder nesse painel que está se tornando aí essa questão de valorizar a experiência de diversidade etária é essencial. Marcele, para a gente fechar o assunto de deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui, ó. Qual é o papel que a IA desempenha hoje na liderança? Aliás, 2 perguntas. E como os líderes podem se preparar para essa nova realidade? Eu comentei brevemente anteriormente que a IA ajuda os líderes a tomar decisões mais rápidas baseadas em dados, seja no recrutamento, no acompanhamento de performance ou até no bem-estar das equipes. Mas ela não substitui o lado humano da liderança. Então eu acho que o papel do líder é aprender a usar essa ferramenta a seu favor, sem abrir mão da empatia, da escuta e da visão estratégica do dia a dia. Eu acho que vai ao encontro também do que a gente respondeu, né, que a gente comentou aqui, né, que é a importância de estudar sobre a ferramenta. Sim, sim, de aprender a utilizar essa ferramenta e também saber qual o momento adequado de utilizar essa ferramenta. Eh, Vou citar um exemplo aqui. Eu estava vendo um vídeo de uma audiência onde o advogado, ele colocou a IA para ler a redação dele. Então, assim, qual é a necessidade? Né, a gente não pode, endurecer a nossa performance, a gente não pode deixar tudo por conta da IA. A gente não pode deixar tudo por conta da tecnologia, então você não pode perder a sua empatia, você não pode perder o contato com a sua equipe, entendeu? Eu, estou fazendo um curso de extensão que é baseado em conflitos, gestão de conflitos. E a professora, ela conta sobre que ela esteve na epidemia de ebola, e um comentário que ela fez, me remeteu muito à pandemia. Como você vai fazer a pessoa confiar em você quando você não pode tocar nela, quando você não pode olhar para ela, quando você não pode estar presente? Porque você não podia ter contato, você tinha que estar a mais de 2 metros de distância do ebola, você estava com uma roupa praticamente de astronauta. Então, assim, atualmente no ambiente híbrido de home office, como que você faz esses funcionários confiarem em você, se você não tiver empatia? Então, se você utilizar a ferramenta da IA para tudo, essa empatia vai se perder. E aí sim a gente vai estar dando espaço para a IA substituir a gente. Então a gente tem que saber qual é o momento adequado de utilizar essa ferramenta. E como que a gente sabe? É aprendendo, é estudando essa ferramenta. A ferramenta vai muito, a IA vai muito além dos ChatGPT, de várias outras coisas. A IA pode ser utilizada
para diversas coisas, mas a gente precisa aprender e precisamos explorar essa ferramenta para saber o momento certo de utilizar, quando podemos utilizar a nosso favor. É isso aí. Olha só que interessante, né? Basicamente, a gente não perder nossa humanidade. A gente saber, né, usar a ferramenta, a gente também ser exemplo para nossa equipe, né, de como que a gente pode usar. Então é importante, líder, você falar sobre isso, trazer esse tema, dizer como que você está usando para sua equipe, incentivar as pessoas a também utilizarem a ferramenta, buscarem aprendizado, sabe? Porque isso vai fazer com que a sua equipe veja que, poxa, tá dando certo contigo, né? Você tá fazendo coisas legais com a IA, tá tendo resultado, por que que eles não podem fazer também? Então, tá contigo a bola, líder. Você precisa ser o exemplo disso, tá? Marcele, me conta aqui, teve alguma palestra que te inspirou mais? Que teve alguma que te chamou mais atenção? Que teve alguma relevância maior para você? Me conta aqui. Sim, Fernanda, apesar de todas as palestras estarem ligadas a basicamente à tecnologia, à utilização da IA, teve uma palestra que chamou minha atenção, que foi sobre a liderança empática aliada à tecnologia, que foi o que a gente acabou de dizer. A ideia é de usar os dados e a IA para entender melhor o time, mas sempre mantendo cuidado com as pessoas. Isso me chamou muito atenção. Então, assim, eu pretendo aplicar isso no meu dia a dia, trazendo decisões mais estratégicas, sem perder o meu lado humano. E eu acredito que isso pode beneficiar qualquer empresa. E se a empresa mantiver a abordagem de não perder o lado humano, se a liderança manter essa abordagem de não perder o lado humano, de se preocupar com o bem-estar dos funcionários, com a saúde mental, com a saúde física, de continuar tendo essa empatia. Muito bom. E você falou várias vezes em bem-estar, né? E aí eu queria tocar no assunto. Você viu muitas palestras lá falando, né? Tirando um pouco a IA, mas falando sobre a importância do bem-estar, da saúde mental. Como é que esse tema foi trabalhado lá no Conar? Então, Fernanda, eu vi bastante comentários sobre isso e também vi muito em alta essa questão de manter a saúde física e mental por causa da NR01, né, que tem o objetivo de garantir que o trabalho seja seguro e saudável. Eu acho que isso se conecta muito com os temas do CONAR. Com o futuro do trabalho e a tecnologia, a gente precisa cuidar muito do time, mesmo em home office e ambientes híbridos. Voltando a dizer, a liderança empática, a diversidade, cultura forte e bem-estar fazem parte disso. Então, assim, proteger e valorizar as pessoas virou prioridade. E isso melhora toda a experiência do colaborador. Também acho e acredito nisso. Não é à toa, né, que o governo implementou essa novidade na NR1 para que a gente comece a, a trazer e a informar os riscos psicossociais que tem dentro das empresas. Isso já vem sendo discutido, esse ano já foi bem discutido, ainda vai ser muito discutido e debatido, acredito pelos próximos anos, porque tanto nós, enquanto empresa e líderes, temos muito a aprender com essa nova exigência, assim também como os auditores do Ministério do Trabalho também terão que aprender muita coisa para saber também nos direcionar. E é importante porque a gente vem acompanhando ao longo do tempo, né, o número de pessoas que adoecem, e isso tem aumentado drasticamente no nosso país. A gente não precisa nem falar de estatística, mas a gente pode ver isso dentro das empresas, né? E o que que nós, enquanto empresa, enquanto líderes, podemos fazer para atenuar essa situação e, de fato, ser uma empresa, né, que realmente trabalha para o bem-estar do colaborador. Inclusive, tem uma lei que fala sobre o selo da empresa, que vai promover bem-estar. Também vai ser uma legislação que precisa ser melhor, com certeza, redigida, para que a gente possa colocá-la, implantá-la nas empresas. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque nós já estamos recebendo,
né, os primeiros passos para a gente olhar de fato para isso, mesmo com essa mudança da NR1 de implantar os riscos psicossociais sem a questão da multa, né, se a empresa for fiscalizada, vai ser um ano aí de aprendizado, enfim, de acertos. A gente entender que a gente não pode ficar esperando o ano que vem para começar a olhar para essas questões e para deixar para fazer os levantamentos depois. Então, eu queria aproveitar esse movimento para falar para você, se você é uma pessoa da área de gestão de pessoas, ou você, na verdade, na tua empresa aí trabalha em vários setores, está preocupado com isso, quer algum tipo de ajuda, pode me chamar, tá? Lá no meu Instagram, eu ponto Fernanda Gonçalves, que eu vou poder te ajudar nesse processo. O que a gente não pode deixar, gente? A gente tem a tendência de tudo que a gente desconhece, tem medo, empurrar com a barriga. Ah, eu não tive tempo, eu não vou fazer, depois eu vejo isso, daqui a pouco tem um fiscal batendo na tua porta, te pedindo a documentação, querendo entender o que está acontecendo, e provavelmente pode ser na fase em que você vai poder ser autuado, tá? Então, a gente precisa sair, muitas vezes, dessa coisa nossa do brasileiro, né? De depois a gente vê, ainda não está valendo 100%, na verdade já está valendo, e fazer um plano de ação e não é só papel, né, Marcelo, que eu acho que é o mais importante. A lei vem para mostrar para a gente que a gente precisa se movimentar, porque senão a gente não se movimenta. Mas é além do papel, não é só fazer um protocolo, levantar, fazer a coisa para o fiscal ver, mas é fazer a coisa para a sua empresa avançar a nível de bem-estar. É sobre isso, sabe? Não é só sobre papel. Quando eu faço alguma coisa, quando eu me preocupo, se eu não tenho condições de fazer esse trabalho sozinho, eu contrato uma empresa que vai me assessorar e vai fazer isso, e eu vou melhorar o bem-estar dos meus colaboradores, isso tem um peso muito maior, né? Isso traz propósito, não é só sobre uma mudança, não é só sobre papel que eu vou ter que apresentar, dizer que eu tenho um PGR maravilhoso. Para quem não sabe o que é PGR, é Programa de Gestão de Riscos, e vai muito além. Então a gente precisa ter esse olhar do propósito, sabe? Isso vai fazer com que a gente implemente logo, para que a gente veja as mudanças, para que a gente sinta, para que a gente comece a fazer as pequenas mudanças que ao longo do tempo vão fazer muita diferença dentro da nossa organização. Faz sentido para você isso, Marcele? Muito, Fernanda. No CONAR ficou muito claro que cuidar da saúde mental e física não é mais opcional, ela é regra. Com o home office, os horários de trabalho híbridos, um ritmo muito acelerado, as empresas perceberam que proteger o bem-estar do time é parte do jeito de trabalhar hoje, não é um benefício extra. Só que assim, é um pouco triste, isso precisar virar uma regra, né, Fernanda. Cuidar da saúde mental e física, ela se tornou importante quando virou regra e obrigação. Antes disso, muitas empresas nem pensavam nisso de verdade. A gente precisa criar um ambiente que cuide das pessoas, porque a gente se importa, não só porque a lei manda. Então, os líderes, eles precisam repensar, a forma de gestão, porque é triste a gente ter que cuidar da saúde física e mental dos nossos colaboradores, é porque isso virou obrigação. Então, eu acho que a gente precisa rever a nossa forma de gestão, e porque para a gente analisar, é uma questão bem complicada. Sim, né, e assim, e foi algo, né, muito debatido, onde estava todo mundo perdido e com aquela coisa, né, vai cair tudo na conta da empresa, então a empresa é culpada por tudo, né, que o colaborador sofre, porque nem sempre o problema emocional que ele está passando, a questão emocional, tem a ver com o trabalho. Mas, gente, só existe uma vida. Às vezes a gente fala assim: "Ah, a vida pessoal é profissional". Isso daí foi uma coisa que a gente inventou. Existe a nossa vida e não dá para separar. Então, como que a empresa pode ajudar esse colaborador? Se é uma questão que não está ligada ao trabalho, mas afeta,
Porque se essa pessoa está com problema em casa, vai afetar no trabalho. Se ela está com problema no trabalho, vai afetar em casa. Não tem como, a gente não consegue, não tem como chegar, tirar o chip, né, virar um robozinho, como a gente tem falado aqui, e fingir que nada está acontecendo. Não tem jeito. E a gente entender, só rapidinho, Marcelo, a gente entendeu o seguinte: a pandemia ensinou um monte de coisa pra gente. Parece que a gente saiu da pandemia e apagou, sabe? Rasgou aquilo e esqueceu de tudo que a pandemia ensinou. Então, para mim, essa legislação, ela é a continuidade da pandemia, porque já que a gente não consegue fazer isso por conta própria, né, por decisão própria, alguém precisa exigir, então que seja exigido e que todo mundo, enquanto indivíduo mesmo, sabe, possa olhar para isso, porque assim, para eu pensar no bem-estar do outro, eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável, eu preciso estar me cuidando, porque a ausência de doença não é ser uma pessoa saudável. Tem gente que acha: "Ah, não tem doença nenhuma, então eu sou a pessoa mais saudável do mundo". Não é verdade. Então, assim, o que que eu faço para me cuidar? Então, você líder, que eu vivo dizendo, nós somos exemplos. Você, como líder, é mais exemplo ainda. O que que você faz para cuidar da sua saúde? Sabe? Eh, Conta isso, fala isso dentro da empresa, promova isso. Veja quais são as. Tem coisas, Marcelo, que são tão básicas, às vezes, a gente deixa de fazer. Um exemplo muito legal que aconteceu até recentemente em uma das empresas que eu faço consultoria, o pessoal resolveu subir uma pedra aqui da cidade, né, e a gente reuniu um grupo que estava com vontade. É claro que todo mundo queria, na última hora várias pessoas não foram, mas tá tudo bem, mas o grupo principal se manteve e foi, né, subiu e desceu a pedra lá, e foi uma experiência incrível. Então, às vezes a gente fica pensando, né, que isso vai gerar custo, que isso vai dar muito trabalho, mas a gente entender que faz parte do trabalho. Então, como que eu promovo mais saúde dentro da minha empresa? Como que eu promovo mais bem-estar? Como que eu ajudo as pessoas a ficarem mais saudáveis? Só que eu tenho que entender que não adianta eu, enquanto líder, ficar nessa fala e eu mesmo não faço nada. As pessoas estão vendo que eu falo algo e faço outra coisa. Então, você não está sendo congruente. Portanto, você não vai vender uma verdade, as pessoas não vão comprar, todo mundo vai achar que você está inventando uma história, realmente fazendo aquela coisa para o fiscal chegar lá e ver que tem o papel que está pronto. Mas, de fato, não acontece, não está dentro da cultura. Então, já vale uma reflexão para você, enquanto indivíduo, que está ouvindo a gente aqui, né? O que que você já está fazendo para a sua saúde? O que que você pode melhorar ainda mais a sua saúde? Será que a tua empresa pode contribuir mais com isso? Como? Sabe, trazer pequenas ideias ou até perguntar para os colaboradores. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente fica querendo achar a solução sozinha e você esquece de perguntar para quem vai receber. Então pergunta para quem vai receber. Talvez você não vá conseguir dar tudo que essas pessoas estão te pedindo, mas talvez venha uma ideia que você nunca tinha pensado. Sabe aquela história assim? Uma vez um empresário estava falando comigo, né? Ah, eu vou implantar agora aqui na empresa o benefício de plano de saúde. E ele tem, e a galera, né, que trabalha com ele é uma galera de renda baixa. E aí eu virei para ele e falei assim: será que esse benefício é o melhor para eles? Será que essas pessoas vão realmente parar e vão marcar a consulta do médico, vão usar de fato o plano como deveria ser usado, de forma preventiva? Ou eles vão deixar quieto lá sabendo que no dia que eu passar mal eu tenho um hospital particular para ir? Qual é o conceito que essas pessoas têm de plano de saúde? Será que tem algum outro benefício que para elas é mais importante agora, nesse momento? Então, às vezes é aquela história: eu quero dar um presente, eu não sei o que vou dar. Às vezes você vai precisar perguntar para que você não erre, porque é algo muito sério, né. Então, pô, parei, fechei com uma empresa, paguei um baita de um benefício e as pessoas não usam. Não é que também que a gente queira que as pessoas usem o tempo todo, mas para ter plano de saúde, você tem que ter outras questões já atendidas. Né, aquela história, é uma fase de cada vez. Não adianta eu querer, por exemplo, dar estudo para uma pessoa que não se alimenta bem. Ela vai ter dificuldade de aprender, porque ela não consegue se alimentar bem. Então eu preciso primeiro resolver o problema da alimentação dela, e depois vou para o próximo passo.
Então, assim, a gente precisa aprender a perguntar e parar de ficar no achismo. Eu acho que esse benefício podia ser melhor. Não, então tá. Então vamos fazer uma enquete, vamos fazer um forms, vamos perguntar para a galera. A maioria vence, tá tudo bem? Então pensar sobre isso. Nem sempre, porque às vezes a gente não tá naquela situação que aquela pessoa está, ou a gente nunca esteve, ou a gente já esteve e já esqueceu. Então perguntar para os teus colaboradores faz total diferença do que você decidir sozinho, achando que você está resolvendo uma questão que nunca te pediram, porque você acha, ou porque todo mundo está fazendo, tá, todo mundo pode estar fazendo, mas pode cair naquele conceito de que ninguém está usando, ninguém vê isso como um benefício de fato, sabe? Faz sentido, Marcele? Faz sentido. É, para os funcionários, algumas coisas, são obrigações da empresa. Exemplo, plano de saúde. Eu trabalho num cenário, eu sei que essa não é a realidade de todas as empresas, que o plano de saúde é obrigação. Então, isso para os meus funcionários não é um benefício ou uma preocupação de bem-estar. Para você ter mais saúde e bem-estar no trabalho, você não precisa inventar mil coisas. Às vezes, uma flexibilidade no horário, você oferecer um momento de pausa, você oferecer um movimento, como fazer uma caminhada, você ter um apoio psicológico ou pequenas iniciativas já fazem a diferença. O segredo é cuidar da sua equipe de verdade, é de fato se importar. E isso tem que ser todo dia, não só quando dá. Eu ali na empresa, eu quis, chamar uma nutricionista para atender todos os funcionários, não seria uma consulta de 1 hora, não seria uma avaliação de 1 hora, ela atenderia cada um por meia hora e faria um cardápio de café da manhã para a empresa, no geral para atender todo mundo. Eu não tive aderência de nenhum dos funcionários. Não foi interessante para eles, mas eu tive essa iniciativa e eu me mantive aberta caso o pessoal desistir se interessasse e quisesse posteriormente, fazer. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim: "Ah, tentei, não quis, ninguém quis, também não vou fazer mais nada". Então o líder não pode desistir de cuidar da sua equipe, entendeu? Não é porque a pessoa não utiliza o plano de saúde que ela não quer ter o plano de saúde, que a gente não tem que dar o plano de saúde. Que a gente tem um plano de saúde que ninguém utilize, sinal de que as pessoas estão bem, entendeu? E se preocupar das pessoas não estarem aparentemente bem, elas estarem bem de verdade. É você ter o cuidado de conhecer as pessoas que trabalham com você. Eu tenho alguns funcionários que, às vezes, eu entro dentro da sala e falo: "Tá tudo bem?". "Ah, sim, tá tudo bem sim". "Tá tudo bem mesmo? Você tá um pouco quieto hoje. Eu percebi que nessa semana você tá chegando um pouco triste, você quer conversar, tô aqui à disposição". "Não, Marcele, tá tudo bem, só tô um pouco estressada em casa, mas nada que vai impactar no meu trabalho". E eu reforço: "Não tô preocupada só o impacto que isso vai trazer no trabalho, eu tô preocupada com você. Se você quiser conversar, eu estou aqui, se eu puder ajudar em alguma coisa como Marcele, não como sua gestora, mas como Marcele, você pode me procurar". Então, se isso não estiver dentro de você, se você de fato não se preocupar de verdade com as pessoas, isso vai soar de uma maneira muito obrigatória. Ela está fazendo isso porque é obrigação, está fazendo isso porque ela precisa. E as pessoas não vão se sentir à vontade de se abrir com você, de falar de verdade com você. Então, assim, um líder que quer promover um ambiente de trabalho, saudável, o bem-estar da sua equipe, ele precisa realmente se importar com as pessoas. Então, se hoje você é um líder que você não sente que você se importa com as pessoas, que você não tem o cuidado de prestar atenção se o seu funcionário está chegando de um jeito diferente, você precisa cuidar, olhar para dentro, rever a sua forma de gerir as pessoas, porque a IA está vindo para cuidar de dados, cuidar de números, para que você tenha o foco em cuidar das pessoas. Porque todo o cenário que a pandemia trouxe para a gente, qual o cenário que a pandemia trouxe? As empresas tiveram que reduzir custo. Reduzir custo é o quê? Reduzir equipes, cortar pessoal. Então, com uma equipe reduzida, uma agenda acelerada, um cenário que você precisa trabalhar com prazos, acúmulo de função, o que as pessoas se estressaram,
ficaram psicologicamente abaladas, que já estavam vindo de um cenário psicológico complicado, que é de uma pandemia, de ter ficado praticamente só dentro de casa, tendo contato com poucas pessoas, e se depararam com um ambiente de trabalho muito acelerado, com muita pressão, então ficaram afetadas psicologicamente e precisaram desse apoio. Então, assim, essa NR01 tá vindo aí não é à toa. A NR01 tá vindo de um cenário que a pandemia trouxe. E as empresas não se preocuparam com isso. Então, houve a necessidade de ter essa obrigatoriedade para que as empresas se preocupassem e olhassem para as pessoas. Olha, a sua equipe está adoecendo e você não está fazendo nada. Então, é como uma manutenção preventiva, né? Você se preocupa com essa equipe, você cria um ambiente de trabalho saudável para que você consiga manter essa equipe trabalhando bem e que você também não tenha um custo absurdo lá na frente, ou com processo trabalhista, ou até com funcionário que vai precisar ficar ausente, você vai ter que contratar outro. Então, assim, os líderes, eles precisam olhar o cenário no macro. O que para eles, no cenário atual, vai ser mais vantajoso, né? Marcele, foi difícil tomar a decisão de ir para o CONAR? Por que eu estou te perguntando isso, né? A gente tem o desafio, toda vez que a gente precisa se ausentar do trabalho, fazer algum curso, algum treinamento, sempre bate na nossa cabeça, né? Ah, mas pô, vou ter que ficar tantos dias fora, ou vai ser um final de semana, né? Pô, vai me enrolar, não sei o quê. A gente vem muitas vezes com várias desculpas para não tomar a decisão de vou lá experimentar, vou ver como é que é, vou ver se é isso tudo mesmo que o pessoal fala. Como é que foi tomar essa decisão? Porque você já falou no início que super vale a pena, né? Mas como é que foi tomar essa decisão esse ano? Então, eu confesso que foi difícil me ausentar, mas valeu cada minuto, Fernanda. Participar do evento trouxe uma inspiração, trouxe novas ideias. Eu acho que vai fazer toda a diferença no meu ambiente de trabalho e na forma que eu vejo a liderança das pessoas. E eu fui com o meu investimento, a empresa não me mandou. Então eu tive essa dificuldade dos meus diretores, aceitarem que eu estava indo investir em mim. Exatamente porque qual foi a visão deles? Justamente agora que você está com uma nova assistente, você vai se ausentar por uma semana, mas eu acho que foi mais importante para mim ter me ausentado nesse momento e ter ido nesse momento no cenário que a gente está atualmente, do que ter deixado para depois. Eu teria me arrependido muito se eu não tivesse ido. Muito, foi uma inspiração muito grande. E a nova data do CONAR 2026 já saiu, daqui a pouco vai abrir o site para compra dos ingressos e eu já vou comprar novamente. Vou me antecipar para comprar, já vou organizar tudo com 1 ano de antecedência, porque eu acho que o CONAR de 2026 promete. E olha só que interessante, né? Eu tô falando isso, mas isso é para mim também, né? A gente precisa aprender a se organizar para saber quais eventos e treinamentos a gente quer participar durante o ano, né? A mesma organização que às vezes a gente tem pensando em outras metas, né, para nossa vida, a gente precisa olhar para isso, né? E porque quando a gente se organiza fica tudo mais fácil, né? Se eu já começo 1 ano antes me planejando e sabendo, né, o que eu preciso fazer, qual o investimento, enfim, isso tudo facilita. É aquela história, né? Aí você vê a foto da pessoa, né, nas redes sociais e fala assim: caramba, mais 1 ano que eu não fui, né? Mais 1 ano que eu não me planejei, mais 1 ano. E se você não parar e não fizer isso, dificilmente vai acontecer, tá? Então, fica aí como reflexão para todos nós. E eu quero aproveitar, não sei se quando esse podcast for ao ar, já vai ter passado o meu day training ou se vai estar muito próximo, né? Estou realizando agora a 16ª edição do Day Training Liderança, que eu faço aqui em Nova Friburgo. Se você é de Nova Friburgo ou da região, ou até de longe, porque a gente vai longe fazer treinamento sem problema, né? Vem participar dessa edição.
Só me pedir o link aqui. Isso que a Marcele falou é muito importante. É o momento em que a gente precisa parar e a gente, às vezes, nem faz ideia do retorno que a gente vai ter, né? Mas sair de um ambiente mais inspirado, mais direcionada, sabendo o que pode fazer, o que deve parar de fazer, sabe? O que pode ser melhor trabalhado dentro do teu setor, do teu cargo. Gente, isso faz muita diferença. A gente precisa entender que desenvolvimento não é obrigação. Desenvolvimento é aquilo, ou você faz, ou daqui a pouco você está fora. Você está fora do mercado, porque a carreira é nossa, gente. É isso que a Marcele falou assim, poxa, a empresa não pôde me ajudar financeiramente, e eu fui e fiz por minha própria conta e risco. É muito sobre isso. A gente tem que entender que carreira, se a empresa ajudar, ótimo, maravilhoso, mas se não puder, faça você. Porque você é responsável pelo seu desenvolvimento profissional, não é a empresa. Hoje você está numa empresa, ótimo. Se ela te apoia, se ela te desenvolve, inclusive em outros projetos, a Marcela já me contou, ajuda a desenvolver sim. Nesse especificamente não foi o caso, mas entenda que a responsabilidade é sua, não é da empresa. Então, ficar dando aquela desculpa que a empresa não ajuda, a empresa não faz, você vai morrer nessa desculpa e não vai se desenvolver. Isso não vai te ajudar, tá? Fernanda, a gente não pode se esconder atrás do nosso cargo. O mundo precisa saber da nossa capacidade e a gente precisa ter ciência de que a gente precisa se desenvolver. A gente não é obrigado a se desenvolver no ritmo da empresa. A gente pode ir muito além. A gente pode ir muito além e eu acho assim, Fernanda, para fechar o nosso bate-papo, o futuro do trabalho é humano, é diverso e colaborativo. A liderança com empatia, cuidar da saúde física e mental, valorizar essa geração e usar a tecnologia a nosso favor, é um caminho para times mais fortes e empresas mais inovadoras. Então, vamos aplicar essas ideias no nosso dia a dia, transformar um trabalho em um lugar melhor para todos, que a gente vai estar muito, muito além do que as empresas esperam da gente como profissional. E a gente vai estar muito feliz fazendo isso, né? Porque vai ter propósito na nossa missão aqui nesse planeta chamado Terra. Marcele, queria muito te agradecer pelo seu tempo, por você poder vir aqui contar um pouco da tua experiência, né? Que ano que vem a gente possa repetir isso. Quem sabe trazer mais gente ainda que eu conheça, que tenha ido, que quem sabe, né? Eu quero estar lá também para a gente poder comentar mais sobre isso e aprofundar mais temas. E se você quiser, Marcele, agora deixar o seu LinkedIn, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre você, Marcele é da área de petróleo e gás, então tem muito para contribuir se você é da área e quer aí, né, ter um network interessante. Por favor, busque a Marcele. Quer deixar seu LinkedIn, Marcele? Meu LinkedIn é Marcele Freitas. Marcele com Y, tá, gente? Isso. E fala lá que você ouviu o podcast e diz aí o que você tá achando. Então, muito obrigada pelo seu tempo, que a gente possa ter mais oportunidades como essa. Tá ótimo, Fernanda. Agradeço a oportunidade e espero poder participar novamente. Muito bom. E se você quer dar alguma sugestão para o nosso podcast, mande para o WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Conar 2025 da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando o meu nome na mensagem, tá? Para mais informações, acesse os nossos projetos através do fernandagonçalves.com. Sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.